meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula. Vamos falar hoje sobre o Código, parte geral, parte especial do Código Penal. Então vamos colocar aqui na tela para vocês verem a parte especial, o capítulo 6, né, que vai falar dos crimes contra a liberdade individual. E aí vamos iniciar a seção 1, que é os crimes contra a liberdade pessoal, né, essa liberdade individual já prevista, né, em nossa Constituição. Perfeito? Vamos, então, falar destes três artigos bastante importantes. Artigo 146, vamos falar do artigo 147 e vamos falar do artigo 148. Portanto, constrangimento ilegal, ameaça e crime de sequestro e cárcere privado. Certo? Antes de darmos início propriamente dito, peço para vocês se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo deixem os seus comentários, as perguntas, dúvidas que forem surgindo, deixem os comentários, né? E antes, não se esqueçam de se inscrever, ative o sininho lá para receber as novas postagens que foram feitas no nosso canal e também dê um curtir lá, dê um joinha, ela clica no joinha aqui embaixo, aqui, para que a gente possa dar continuidade nas nossas aulas aqui e compartilhar com os demais amigos que estão assistindo. Ok? Vamos lá. Então, vamos abrir os crimes contra a liberdade pessoal e nós vamos estar falando em especial do primeiro deles, do constrangimento legal, artigo 146 do Código Penal. O bem jurídico tratado nesse dispositivo legal e vai servir para os três, né, é a liberdade pessoal. Está aqui, o próprio nome no título da seção já vai falar qual é o bem jurídico que nós estamos tratando, que é a liberdade pessoal. O que seria essa liberdade pessoal? É o direito de ir e vir das pessoas, né? Nosso direito de poder ir e vir sem que tenha interferência nenhuma, principalmente interferência legítima ou ilegal, que seria o caso desse dispositivo. Lá na nossa Constituição, nós já vamos ter como direito fundamental a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir. E é claro, lá no artigo 5º, nos nossos direitos, dizendo lá na Constituição que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Portanto, é a partir deste mote, deste cenário que nós vamos falar, então, dos crimes contra a liberdade individual. Perfeito? O primeiro deles, então, constrangimento ilegal, vai dizer assim, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, uma pena relativamente pequena, que vai seguir, portanto, o rito da Lei 9.099 de 95, que é lá que criou os juizados especiais, o rito sumaríssimo, portanto, e as suas benesses ou seus institutos descriminalizadores previstos naquela lei, quais sejam a liberdade, a transação penal do artigo 76 da referida lei, né, que vai ter a pena aqui até 1 ano, então ele é considerado crime de menor potencial ofensivo, e também a suspensão condicional do processo lá no artigo 89, né, que o artigo 89 vai nos permitir suspender o processo por 2 anos, mediante algumas condições, sempre que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Portanto, se encaixa perfeitamente. Não só no crime de constrangimento ilegal, que nós estamos começando agora, mas também se encaixa no crime de ameaça, que é o próximo o item que nós falaremos, então de 1 a 6 meses, e também, né, com algumas restrições no artigo de cárcere privado, que é o sequestro, porque ele tem de 1 a 3 anos. Ele não obedece o rito da 9.099, uma vez que a pena máxima ultrapassa os 2 anos previstos no rito sumaríssimo, lá na legislação da 9.099. De qualquer forma, como ele tem uma pena mínima de 1 ano, então ele prevê a possibilidade da aplicação do artigo 89, então, aqui no artigo 148. 148 só cabe o artigo 89, suspensão condicionada do processo. No 147 e no 146 já cabe a transação penal, além da suspensão condicional. Ok? Então, dando continuidade aqui, nós temos lá no 146 os sujeitos do delito. Ele é um crime comum, ele vai permitir que qualquer pessoa possa praticar esse crime, não exige nenhuma condição especial para o sujeito ativo, perfeito? Então, classificado doutrinariamente como crime comum.
O sujeito passivo da mesma forma, né? Como eu estou falando em constrangimento ilegal, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa que tenha a sua liberdade individual, o seu direito, a sua psique de ir e vir, de agir como bem entender, restringido. Portanto, qualquer pessoa como sujeito passivo. Importa salientar também que pode ser uma pessoa com mobilidade também restringida, um cadeirante ou qualquer outra causa que reduza a sua mobilidade, ele também pode ser sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal. Isso não impede que ele se encaixe nessas condições. Perfeito? Então vamos lá. Constranger alguém, constranger o verbo nuclear. Esse verbo é bastante forte. Quando a gente fala em constrangimento, a gente fala em obrigação, a gente fala em algo contra a vontade. Então é bastante forte focar nesse verbo nuclear. Ele também vocês também vão encontrar este verbo em outros delitos, especialmente no crime de extorsão. Ele é bastante forte, como disse, bastante usado, e aí na extorsão a gente vê com mais propriedade, né? Aqui, quando eu falo de constrangimento, eu falo de obrigar a pessoa. Então vamos lá. O que o legislador quis dizer, o que a norma traz para nós lá? Constranger alguém. De que forma que eu vou constranger? Veja que ele fala mediante. Mediante é o meio que eu utilizo para constranger alguém. De que forma que eu vou constranger alguém? Por meio da violência, por meio da grave ameaça, e ele ainda amplifica o rol de possibilidades para, depois de havido, por qualquer outro meio, a redução da capacidade de resistência. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho violência, o meio que eu vou usar para constranger alguém. Mediante violência, violência é aquela vis corporalis, né? É a vis absoluta, é aquela que emprega violência física, propriamente dito. Portanto, violência física. Eu tenho a grave ameaça, é aquela que vai causar temor à pessoa, vai restringir o seu direito de ir e vir pelo medo que está sendo entregue naquele caso. E eu tenho ainda, ele diz lá, por qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência. Qualquer outro meio. Então aqui entra, neste qualquer outro meio que eu estou amplificando, vocês têm que sempre pensar na ideia da redução da capacidade. Veja aqui, capacidade de resistência. Ele fala reduzido ou reduzir a capacidade de resistência. De resistência. Então eu vou diminuir a capacidade da pessoa, do sujeito passivo, do tipo resistir. Falar não. Eu não quero, eu não admito, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer o que você está dizendo para que eu não faça, né? Então ele está reduzindo essa capacidade de resistir. Qualquer causa. Então, que causas podem ser elencadas aqui? A gente pode falar de bebida alcoólica, a gente pode falar de algumas substâncias entorpecentes, qualquer que seja elas, o tal do Boa Noite Cinderela. A gente pode, qualquer outra circunstância. Alguns até podem dizer, talvez, puxa, se eu amarrar a pessoa, se eu prender a pessoa em algum local, sem que amarre o corpo todo. Então, se eu tranque a pessoa dentro de uma casa, eu posso dizer que isso, talvez, eu poderia estar pensando numa hipótese de reduzir a capacidade de resistência. De certa forma, sim. A ideia é que, se for grave ameaça, está claramente aqui disposto. Se eu tiver violência física, também claramente exposto, mas ele prevê uma extensão do rol de possibilidades para constranger alguém. Qualquer meio que eu possa reduzir a capacidade de resistência, ok? Qualquer meio. Então vamos lá. A ideia de constranger. Por que constranger? Porque quando eu vou constranger alguém, eu vou obrigar esta pessoa. Então a ideia é a seguinte: se eu obrigar esta pessoa a fazer ou deixar de fazer algo que não em virtude de lei, eu tenho um constrangimento legal. Perfeito? E aí de que forma que eu obriguei? Porque muitas vezes fica vago, fica temeroso a gente falar, mas como que eu vou obrigar, professor, a pessoa a fazer ou deixar de fazer algo? Em que sintomas, em que condições que eu enxergue isso? Eu vou enxergar isso aqui. Vou enxergar isso no momento que emprega a violência, a grave ameaça ou qualquer meio, como disse para vocês. Eu vou obrigar. Então, o objeto material do delito, ele vai dizer o quê? Constranger alguém para quê?
Ou qual é o intuito, qual é a observação que vai acontecer? A não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, como já foi dito, nós não somos obrigados a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, se eu for obrigado a fazer algo que eu não admita, se eu for proibido de fazer algo que a lei me permita fazer, eu caracterizo assim o constrangimento legal. Perfeito? Então, a intenção do sujeito ativo, a ideia do sujeito ativo é obrigar alguém a fazer algo que eu não deveria fazer, que a lei não me obriga a fazer. Ou então eu fazer com que a pessoa se omita, se abstenha de fazer algo, desde que a lei permitisse que eu fizesse. Ela pode fazer aquilo, mas eu não permito que você faça, porque eu estou te ameaçando, te obrigando a tal, né? Te constrangendo a tal. Essa é a grande ideia, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado. Então, eu vou constranger alguém, sei lá, não vou permitir que a pessoa passe por aqui, nesse ambiente, na escola, nós estamos aí no ambiente escolar, vamos pensar o seguinte, então a ideia do bullying, que gira muito essa condição de bullying em certa faixa escolar, né? Certo período escolar. Então nós temos lá aquelas meninos, aquelas meninas que proíbem, de repente, de um certo menino passar no corredor aqui da escola. Se você passar aqui, nós vamos lhe bater. Se você passar aqui, o tal do corredor polonês, não sei se já ouviram essa expressão, bastante comum em algumas localidades do Brasil aí, de crianças e jovens que utilizam dessa, entre aspas, brincadeira de mau gosto aí, de fazer um corredor com diversas pessoas e proibindo que alguém passe dentro daquele corredor, que se passar dentro daquele corredor vai apanhar. Então há um constrangimento legal, claramente, aqui. Por quê? Porque eu posso passar por ali, é livre, é um espaço talvez público, uma escola pública, vamos lá pensar, mas é um espaço de livre locomoção. E eu estou proibindo aquela pessoa a passar ali porque estou constrangendo ela mediante a ameaça de uma violência. Se você não pode passar aqui, você dá a volta por outro local. Então, estou obrigando ela a fazer o que a lei não obriga. Perfeito? Essa seria uma ideia. O que tem que tomar cuidado? E quando, sempre que é importante frisar, a pretensão, esse constrangimento passa a ser ilegal. Ilegal. Agora, nós temos, às vezes, alguma pretensão legítima na conduta da pessoa que vai constranger, né? Então, eu vou lá, sei lá, a determinada pessoa está me devendo, fiz alguma negociação, a pessoa está me devendo, eu vou lá e vou obrigar a pessoa a fazer algo, eu vou constranger a pessoa sob a ameaça de pegar o dinheiro que ela me deve, obrigar ela a me entregar o dinheiro, obrigar ela a deixar o seu veículo ali e tal. Eu posso caracterizar, neste caso, um outro crime, que seria o exercício ilegal, o exercício legal do seu direito, essa é a ideia, né? Que aí o tipo penal chama-se exercício arbitrário das próprias razões, que é quando eu extrapolo o direito que eu tenho. Então está lá no artigo 345 do Código Penal, na parte especial mesmo, tá? Então daí, quando a pretensão for legítima, ainda que legítimo cobrar aquela dívida, eu não posso constranger a pessoa, eu não posso ameaçar a pessoa, eu não posso obrigar a pessoa desta forma. Eu tenho os meios legais para fazer essa cobrança. Então eu posso ir lá de repente e pedir, entrar com uma ação de cobrança, uma ação de execução, alguma coisa desse jeito, tá ok? Então tem que tomar um pouco cuidado também com isso daí. Aqui serve tanto a ação quanto a omissão, porque ele diz aqui, ó, a não fazer o que a lei permite, então ele vai se omitir, ou a fazer o que a lei não manda, então ele vai ter que ter uma conduta de fazer algo, perfeito? Constrangendo, mediante o constrangimento que ela sofreu, ok? Aí nós temos diversas condutas, é bastante comum até, só que basta também a gente frisar aqui, e importa frisar para vocês, que esse crime é um crime subsidiário. O que quer dizer um crime subsidiário? Que ele também vai servir para essa característica da subsidiariedade, vai servir para crime de ameaça e vai servir para o crime de cárcere privado 148. Então, a mesma característica. Estes três crimes estão sendo reunidos nesta única aula porque os três crimes guardam muitos pontos de semelhança, tá? Então,
a questão da subsidiariedade. O que seria o crime subsidiário? O crime subsidiário quer dizer que ele, muitas das vezes, ele vai compor um outro tipo penal autônomo. Então ele vai compor, ele está dentro, é bastante comum um constrangimento ilegal, por exemplo, está dentro, como logo no começo que eu disse do verbo constranger, então ele é comum estar dentro do crime de extorsão. É comum estar dentro do crime de extorsão mediante sequestro, é comum estar dentro de um crime de, até mesmo às vezes, uma lesão corporal, num crime de roubo, né? Ele integra este crime. Então vamos lá. Se esta ameaça ou se este crime de constrangimento ilegal que nós estamos vendo, ele integrar o outro tipo penal, então ele vai ser afastado, não se aplica por ser subsidiário. É chamado pela doutrina o soldado de reserva. Então ele só entra em cena quando não for esta outra conduta mais grave, esta conduta mais complexa, digamos assim, né? Então este crime, por esta característica subsidiária, ele vai só entrar quando não for nenhum outro delito, realmente só for este delito em cena, ok? Nós temos obrigar alguém a deixar um local, então vamos lá, eu estou num local público, estou num bar, numa lanchonete, estou num local público e vem alguém que eu não quero que esteja ali por qualquer motivo, eu tenho alguma desavença tal, com aquela pessoa, não gosto daquela pessoa, tivemos alguns problemas, então eu vou lá e ameaço aquela pessoa de agredir aquela pessoa se ela não deixar o local, mando ela embora, vou escorraçar, como se fala, aquela pessoa. Isso é um constrangimento legal, porque está obrigando ele a sair sem que a lei obrigasse, a lei lhe permite que ele ficasse naquele local. Então eu emprego uma ameaça ou emprego uma violência, isso é um constrangimento legal, tá? O constranger a pessoa não vai no sentido de deixar a pessoa envergonhada, não é neste sentido. Constranger é no sentido de obrigar a pessoa a agir sem que a lei obrigasse ela. Tá? Também cabe ressaltar, eu deixei de pagar a conta de luz da minha casa, aí vem uma carta da conta da companhia de energia elétrica, da concessionária da minha cidade, dizendo assim, olha, se a luz não for paga até tal dia, a luz vai ser cortada, vai ser cortado o fornecimento da energia elétrica da sua residência. Então vamos lá, doutor, isso não é um constrangimento legal, uma vez que está me obrigando a pagar aquela fatura sob pena de eu não ter o uso da energia elétrica na minha casa, ter o fornecimento cortado. Posso falar em constrangimento nesse sentido? Não, de hipótese nenhuma. Por quê? Porque daí, nesta hipótese que eu falei da energia elétrica, é uma hipótese legal, legítima, permitida. Então, não se caracteriza o crime. Porque o crime vamos dar uma olhada lá, constrangimento ilegal. É aquele que a lei não me permita fazer, né? A lei me proíba de ter esse comportamento. Então, eu tenho um constrangimento ilegal. Ok? Elemento subjetivo deste tipo, nós vamos estar falando do dolo, né? O dolo aqui como elemento subjetivo, seja ele o dolo geral, genérico, ou o dolo eventual também admite-se o dolo eventual, aquele desprezo pelo resultado, né? A ideia do dolo que eu tenho aqui, então lembre-se que é elemento volitivo e elemento cognitivo, ou seja, eu tenho a vontade livre e consciente da ilegitimidade, da ilegalidade daquela minha conduta. Né? Isso que se caracterizaria o elemento subjetivo aqui. Né? Então eu tenho dolo e tenho consciência de que isso é ilegal, de que eu não posso estar fazendo isso, que eu não posso estar constrangendo a pessoa dessa maneira. Perfeito? Não admite culpa, então de uma basta leitura aqui do tipo penal ele inteiro, vocês não vão encontrar a modalidade de culpa. Então, como a gente já sabe muito bem que a culpa é excepcional no Código Penal, então só vai ter a figura culposa quando estiver prevista no tipo ali. Tá? Vamos lá, dando continuidade. Consumação e tentativa. Quando vai se consumar este delito? Quando eu estou falando do verbo nuclear constranger, e eu tenho como objetividade jurídica aqui a conduta do sujeito passivo aqui de fazer ou deixar de fazer algo em face do constrangimento sofrido, então eu só vou ter a consumação, é um delito de resultado, né? Eu só vou ter a consumação quando tiver a produção do resultado naturalístico. Então, quando vai ter a consumação? No momento em que o sujeito passivo não fizer
ou no momento que o sujeito passivo fizer aquilo que foi constrangido. Então, veja, ele é necessário, é imprescindível que ele inicie alguma conduta daquela que foi determinada pelaquele que está lhe coagindo. É imprescindível isso. Eu tenho que fazer algo. Eu sou constrangido a tal, eu tenho que fazer algo, tá? Eu tenho que iniciar uma conduta para eu falar em consumação desse jeito, ok? Então, nós temos assim, ó, por exemplo, a pessoa lá que foi mandada sair do bar, que eu usei como exemplo. Então, foi lá enxotada do bar, digamos, desta forma. Então ele foi constrangido mediante uma grave ameaça, possivelmente no exemplo que eu usei, para fazer algo que a lei não manda, ou seja, para que ele deixe aquele local, saia daquele local, está sofrendo um constrangimento legal. Então, no momento em que ele abandona o bar, que ele sai de dentro da lanchonete ou do estabelecimento ali que nós estivemos usando, aí eu tenho a consumação do delito. Tá? Ele tem que iniciar esta conduta que é constrangida, que é a obrigada pelo sujeito ativo, para ter consumação. E a tentativa admite-se. Admite-se a tentativa quando eu estiver iniciando um constrangimento e o sujeito passivo não inicia sua conduta por circunstâncias alheias à sua vontade. É uma interrupção. Lembre-se, quando eu falo em tentativa, prevista lá no artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal, né, na parte geral lá, artigo 14, inciso 2º, vai dizer se pune a tentativa quando, por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo, do agente delituoso, o resultado não se alcança por circunstâncias alheias, o resultado não se produz, né? Então aqui, ele não pode iniciar a sua conduta, ele não pode fazer ou deixar de fazer algo, né? Ter uma conduta comissiva ou omissiva, fazer ou não fazer, ok? Aí nós estamos falando de tentativa. Aí, no parágrafo 1º, nós vamos ter algumas causas aqui que vai interferir na explicação. Então, temos lá, primeiro parágrafo, né? Umas causas de aumento de pena. A pena aplica-se cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, reúnem-se mais de 3 pessoas, primeiro elemento, ou emprego de arma. Então, mais de 3 pessoas. Importante ficar claro que eu posso ter uma figura da coautoria muito clara, 3 pessoas ou mais, e é aquele corredor que eu disse da escola ali serve como essas 3 pessoas. Então eu posso ter uma figura de 3 pessoas com ligação, com liame subjetivo, então as 3 estão prontas e combinadas para agir de forma do constrangimento. Aí eu tenho esse aumento de pena previsto no parágrafo 1º, tranquilamente, mas eu posso ter a adesão de mais pessoas àquela conduta do constrangimento momentâneo, naquele exato momento que esteja acontecendo o delito. Tá? Ainda assim, eu vou ter um aumento de pena de 3 pessoas. Então, vamos lá, que sou eu que estou constrangendo lá, o exemplo do bar, o exemplo lá da lanchonete que eu disse. Então, sou eu que estou constrangendo determinada pessoa para que aquela pessoa saia daquele bar. E ao momento que isso está acontecendo, esse constrangimento, essas ameaças para que ele deixe o local, outras pessoas acabam aderindo, se inflando neste momento, aderindo à minha conduta e dizem, é isso aí, sai daqui, senão nós vamos te bater, vamos mostrar para ti como é que funciona. 2, 3 pessoas. Então, se reunindo comigo momentaneamente, nada previamente combinado. Serve também, tá? Então, nós temos aqui reunião, por isso o nome aqui, reunir, o verbo utilizado, reunir, porque pode ser momentâneo. Então, essa reunião de 3 pessoas, né? Mais de 3 pessoas, portanto, precisamos ter 4. E, finalmente, ele tem aqui, ou há o emprego de arma. Detalhe, tem que haver o emprego. Primeiro ponto que tem que ressaltar. Emprego, o que quer dizer emprego? O emprego de arma, a arma tem que ser usada. Eu não posso constranger alguém e a arma estiver no meu bolso, dentro da minha jaqueta, dentro da minha mochila, e que ninguém viu que eu estava armado. Mas, de repente, com uma ação da polícia que atendeu aquele local, aquela ocorrência, talvez se deparou com a arma na mochila ao me revistar e falou, opa, está armado aqui. Então tem aumento de pena pela arma? Não, não, em hipótese nenhuma. A legislação fica bem clara aqui a falar no emprego. Emprego, eu tenho que usar a arma para constranger.
Então é quando eu coloco a arma na cintura, por exemplo, e falo para ele, ó, deixa esse local, saia daqui. Sai daqui que senão vai ficar ruim para você, por exemplo. Eu vou causar-lhe um mal, alguma coisa agressiva. E ele, com medo, fica naquela situação, mas ainda titubeia para deixar. E eu levanto a jaqueta, por exemplo, abro o meu paletó aqui e mostro o cabo do revólver na cintura para ele. Aí ele, vendo o cabo do revólver, ele, opa, deixa eu ir embora, senão vai ter algum problema para mim. Aí, neste caso, houve o emprego da arma. Eu não preciso sacar do revólver e apontar pro cara. Tá aqui, ó. Né? Apontar na cabeça dele. Não, isso não há necessidade. Eu tenho que empregar a arma. Portanto, serve dentro da cintura, desde que ele observe isso. Perfeito? E, por fim, ele fala em armas, né? E que armas que podem ser? Tem que ser armas, tá? Não pode ser, importante ficar claro disso daí, não pode ser entre aspas, arma de brinquedo. Então, a arma de brinquedo não é uma arma, é um brinquedo. O STF já pacificou essa matéria há muito tempo, dizendo que aquela arma de brinquedo ou aquele simulacro não pode, não tem o condão, a capacidade lesiva de se equiparar a uma arma, né? A ideia de arma aqui é pela maior capacidade lesiva. Então, o maior risco ao sujeito passivo. Então, eu posso com uma arma de brinquedo? Não, não pode. Ainda que, importa frisar, ainda que o sujeito passivo não saiba que é aquela arma de brinquedo e fique com medo se aquela arma é de brinquedo, fique com medo daquela arma achando que é uma arma de verdade, sem saber que é de brinquedo, para o sujeito passivo teria um plus na ameaça, digamos assim. Mas para o tipo penal não caracteriza, porque esta arma não tem potencialidade lesiva. Essa é a ideia, a potencialidade lesiva. Então tem que ser uma arma. Pode ser uma faca, uma arma branca, ou um revólver, qualquer tipo de arma de fogo. Ok? Ele diz arma e não precisa ser arma de fogo. Parágrafo 2º, vai lá. Além das penas cominadas, aplica-se as correspondente à violência. Então lembre-se que tem a hipótese daqui da violência, mediante violência. Violência que eu disse para vocês é a violência física, vis corporalis. Então, quando eu falo em violência física, é possível que neste constrangimento com o emprego de violência acarrete em lesão corporal àquela pessoa. Então vamos lá, eu tenho o crime de constrangimento legal e eventualmente as lesões corporais produzidas no sujeito passivo. Ah, doutor, como é que vai funcionar? Eu vou aplicar só o constrangimento legal, porque ele vai absorver a lesão corporal, ou vou para a lesão corporal pela subsidiariedade da conduta? Não, veja, a lesão corporal foi o meio empregado do constrangimento legal, tá aqui, ó, mediante violência, certo? Então, essa violência, ele pode responder por ela. Aplica-se a pena correspondente à violência. De repente, na lesão corporal. Por que que o tipo penal faz essa expressa previsão? Eu não poderia aplicar sem que tivesse essa previsão? Aí não. Por que não? Porque caracterizaria bis in idem. E o bis in idem é proibido no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Então, nós temos a possibilidade da aplicação da pena lesão corporal pela expressa previsão do tipo em permitir a aplicação cumulada tanto da lesão corporal quanto do constrangimento legal, possivelmente aí num cúmulo, num concurso formal, né? Lá pelo artigo 70 lá do Código. Então, finalmente, no parágrafo 3º, para encerrar este delito, ele vai dizer: não se compreende nas disposições deste artigo, ou seja, ele está dizendo, não é crime de constrangimento legal. Não é, ele exclui esta conduta, né, estas condutas. Quais são? Primeira delas, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento, vejam, contra a vontade, sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificado por iminente perigo de vida. Então, este exemplo aqui é aquela intervenção cirúrgica de que a pessoa está, muitas vezes, contra a vontade, não quero que faça isso, ou às vezes dopada, ou às vezes em coma, ou sem consciência por qualquer trauma que ela tenha sofrido, e o médico tem que tomar uma providência naquele momento, não tem como esperar, o médico não pode
esperar que a pessoa reaja e fale com ele, autorize, ou o representante legal autorizando, porque esta demora pode implicar na morte da pessoa. Então nós estamos falando de um bem jurídico muito maior, a vida, né? Um direito fundamental de suma importância, que é a vida. Então, nada importa se não tivermos a vida. Então, a ideia é preservar vida. Por isso que a legislação diz, se eu fizer uma intervenção médica ou cirúrgica, qualquer que seja, para salvar a vida, desde que ele esteja no perigo de vida, né, um risco de morte, para salvar a vida daquela pessoa, não existe o constrangimento legal. Aqui fica claro, por exemplo, a hipótese lá da pessoa que veio acidentada, está lá, precisa de fazer uma amputação de algum membro, eu preciso amputar a perna daquela pessoa, eu não posso esperar que a pessoa me permita, vá consentir ou não vai consentir. Então o médico vai agir, o médico vai interferir e vai fazer a cirurgia necessária para tal. E com isso não caracteriza constrangimento legal, por ser contra a vontade da pessoa, em hipótese nenhuma, tá? E o inciso 2, ele vai dizer coação exercida para impedir o suicídio. Aqui volta ao mesmo fundamento do inciso 1º, ou seja, a vida é o maior valor. Então, para impedir o suicídio, o que é o suicídio? A eliminação da própria vida, né? Seria a morte daquela pessoa. Então, para impedir que a pessoa se mate, eu vou empregar algum tipo de coação, eu vou exercer algum tipo de coação para impedir. Então, vamos lá. Se vocês pensarem, eu impedindo uma grave ameaça, uma violência, ou amarrar a pessoa de qualquer jeito, impedir que ela se mate, estaria cometendo um constrangimento legal. Né? Agora, por que não é constrangimento legal? Porque o tipo penal deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro dizendo que não é crime neste caso, porque o objetivo maior é a preservação da vida. E a preservação da vida sempre vai prevalecer a qualquer outro tipo de entendimento, né? Por ser o nosso direito fundamental principal. Ok? Essas são as condutas, então, do tipo 146 que nós falamos. Vamos para o 147, lembrando a todos, ficou com dúvida, surgiu uma pulga atrás da orelha, fiquei com, puxa, queria alguma coisa aqui, uma explicação diferente, comenta lá, entra nos comentários aqui abaixo, comenta lá, coloca lá os seus comentários necessários e a gente vai respondendo isso daí ao longo do tempo. Sem esquecer sempre de se inscrever no nosso canal lá em cima, tá? Vamos lá. 147. No artigo 147, ele vai guardar as mesmas semelhanças com o 146, ou seja, ele é um crime contra a liberdade individual, contra o direito de ir e vir da pessoa, né? A mesma coisa. Ele vai ter como sujeito ativo um crime comum, qualquer um pode cometer esse crime. Sujeito passivo também qualquer pessoa, aquela que tem a sua liberdade restringida. E ele vai ter como elemento subjetivo também o dolo, seja ele direto ou eventual, né? Aquela ideia de querer livre e consciente de querer ameaçar a pessoa, tá? Então entra na mesma ideia lá do artigo 146 que foi falado. Ele é um crime livre, tá? Pode ser praticado em qualquer hipótese, de qualquer jeito, por gestos escritos, símbolos, palavras, qualquer jeito, tá? Ele é livre, doutrinariamente classificado como um crime livre. E ele vem lá, vamos lá. Verbo nuclear é ameaçar. Ele já vai praticamente explicando o próprio tipo penal. Então, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, vejam só como disse que ele é livre, né? Aqui está só exemplificando, não é um rol taxativo, é exemplificativo. Então, ameaçar alguém, palavra, gesto ou escrito, ou qualquer meio simbólico, veja, aqui ele estende o rol, de causar-lhe mal injusto e grave. Eu tenho a pena de 1 a 6 meses ou multa, como já foi falado, e aquelas benesses lá dos institutos descriminalizadores da Lei 9.099, que já foi dito para vocês. Então, ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave. Característica disso. Primeiro deles, o mal que foi ameaçado, que foi anunciado, que foi prometido, como queiram, ele tem que ser injusto. Primeira característica. Segunda característica, tem que ser grave. Está aqui na legislação. E terceira característica que não está escrito aqui, ele tem que ser concreto, passível de ocorrência, né? Por isso a ideia do grave. E tem que ser, portanto, a talvez principal característica que não está escrito ali, que tem que ser futuro. Não pode ser algo na hora.
tem que ser futuro, tem que ter um certo espaço de tempo entre a ameaça e a necessidade disso acontecer ou não acontecer. Importa também destacar a vocês que ele não precisa acontecer, este mal. Nós estamos falando em crime de ameaça. Ameaçar alguém. Não precisa acontecer aquilo que eu estou ameaçando. Então, eu ameaço, tem que ser sempre algo grave, eu já disse ali para vocês, está lá escrito. Grave, concreto, que efetivamente possa acontecer. Então, grave tem que ser no sentido de que eu vou lhe bater, eu vou lhe matar, eu vou lhe pegar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então, esta ameaça dirigida àquela pessoa, isso serve como um mal que possa acontecer àquela pessoa de forma real, concreta, mas não precisa acontecer. Por isso, ameaça. Vejam, quando eu falo eu vou lhe bater, por isso a ideia do futuro, aquela terceira característica que tem que ser injusto, grave e futuro. Então, vamos lá. Por que futuro, doutor? Futuro é no sentido de que tem que acontecer, entre aspas, teria que acontecer ou iria acontecer, que não precisa, iria no sentido de que ele está sendo anunciado pelo aquele sujeito ativo, algo mais para frente. Eu vou lhe matar. O dia que eu te encontrar, eu vou lhe matar. Por exemplo, escreve um bilhete, manda uma carta, manda um e-mail, faz uma ligação. A hora que eu cruzar com você na cidade, eu vou lhe matar. Fica esperto. Então, quando é isso? Não sei. É algo futuro. Agora, se a pessoa, no ar, no auge de uma discussão, no calor daquela discussão, eu saio e digo, eu vou lhe matar, e vai para cima daquela pessoa e começa a agredir aquela pessoa, não há ameaça, porque daí a ameaça ela foi dita no momento das agressões, logo ela é absorvida pelo crime maior, que seria, pelo princípio da consunção, o crime fim vai absorver o crime meio. Então a ameaça, que seria ainda, além de ser um crime subsidiário, como eu disse para vocês, elemento integrante de muitas outras condutas, ele seria absorvido pelo aquilo que estaria acontecendo. Então, se eu ameaço o cara de bater no cara e vou para cima do cara e começo a bater nele, é só crime de lesão corporal. Só não, né? Mas é crime de lesão corporal. Ou morte, ou tentativa de homicídio, assim por diante. Então, por isso, futuro. A ideia do futuro também fica bem claro na explicação no seguinte ponto. Eu acho que isso é bem importante vocês pensarem. Nós não estamos falando de um crime contra a liberdade da pessoa, está aqui a liberdade individual, a liberdade pessoal, o direito da pessoa ir e vir. Então, por que futuro? Pensem conosco. Se eu falar, vamos pensar numa escola, ambiente escolar, como nós estamos aqui na sala de aula aqui, né? E vamos pensar no ambiente escolar. Aquilo que tem lá numa certa fase da juventude. Lá houve uma briga entre dois meninos, duas meninas, não importa. Houve uma briga entre dois alunos na sala de aula, por exemplo, uma discussão, tal, qualquer coisa, ficou mais acalorada a discussão, e um deles fala, na saída eu vou te pegar. Na saída eu vou te bater, na saída eu vou quebrar tua cara, na saída eu vou te matar, sei lá o que vocês quiserem. Tá? Então, é um mal grave, vou lhe bater. É uma ameaça anunciada para ele, direcionada a ele, né? Vou lhe pegar depois da saída da aula. Tá? E isso é futuro. Por que futuro? Porque é depois, é lá na saída da aula. Vamos imaginar que nós faltamos 30 minutos para acabar a aula. Pensem assim, falta 30 minutos para acabar a aula. Ele vai me pegar, ele anuncia que vai bater no cara na saída. Então, daqui a 30 minutos. Futuro. E aí vejam como se encaixa perfeitamente essa ideia do futuro para que a gente consiga compreender esta ameaça. Eu não falei para vocês ameaçar lá no final da saída da aula. A liberdade pessoal da pessoa que está sendo ameaçada, está sendo restringida. Por quê? Porque durante estes 30 minutos que faltam para ele sair da sala de aula, ele está como? Com medo. Ele está como? Com medo de sair da aula, com medo de acabar a aula. Isso quer dizer que ele está com o seu direito de ir e vir restringido. Restringido por quem? Restringido por aquele menino que ameaçou ele. Por que restringido? Porque eu não posso simplesmente acabar minha aula e sair andando e ir embora para minha residência, para onde ele quer que queira ir. Né? Por que não pode? Porque ele tem medo daquilo que foi prometido pelo outro rapaz. O outro rapaz ameaçou ele. Então ele tem medo de que os 30 minutos é uma contagem regressiva para que quando eu sair vai acontecer alguma coisa mal comigo. A ideia da ameaça é esta.
tá? Então ficou bem claro aquela questão do direito de ir e vir aqui restringido pela ameaça. E a principal mensagem, o cerne da explicação toda que fica por trás é o atemorizar a vítima. A vítima está com medo, a vítima está atemorizada. A ameaça tem que ser capaz de causar temor, por isso que ela tem que ser grave. Esta é a característica do grave que está aqui. Tem que me causar temor, eu tenho que ter medo disso. Se for uma ameaça que depende do teor da ameaça, eu não me sinta ameaçado, eu não me sinta atemorizado, ainda que seja por um pouco tempo, não é o crime, o tipo penal estaria descaracterizado. Porque a conduta criminosa, ela só caracteriza, a conduta lá criminosa, só caracteriza o tipo de injusto quando ela é capaz de lesionar ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico? Liberdade de ir e vir. Se eu vou proferir uma ameaça contra alguém e eu não me sinto ameaçado, a minha liberdade não foi restringida ou ameaçada. Portanto, a conduta seria atípica. Tá? Então eu tenho que atemorizar aquela pessoa. Pode ser qualquer gesto, tá? Uma vez eu vi uma questão de concurso público de um camarada que colocou uma caveira na porta do outro rapaz. Então aquilo pode se caracterizar como ameaça? Sim, claro. Imagina você se deparar com uma caveira na porta da tua casa, é porque, opa, tem alguma coisa de errado, aí vai acontecer alguma coisa, né? Não no sentido do medo, mas do medo daquilo que possa estar representando ali, por alguém ter colocado, claramente. Né? Quando vai se consumar essa conduta? Essa conduta vai se consumar no momento em que a pessoa é efetivamente ameaçada, né? No momento em que a pessoa tenha seu direito de liberdade restringido. Quando chega ao seu conhecimento, aquela ameaça, ali naquele momento está sendo consumado o delito. É pouco provável falar em tentativa. Veja, eu estou aqui com... Deixa eu alcançar aqui para vocês, eu estou com a doutrina aqui, mostrando aqui para vocês até, estou com a doutrina aqui do Luiz Regis Prado, curso de Direito Penal Brasileiro, né? Então, essa doutrina do Luiz Regis Prado, só para citar ele como exemplo, vai falar da ameaça aqui na questão da tentativa. Vejam só, se me permitem aqui fazer uma leitura. Vamos lá. Então, aqui, ó. Tentativa é inadmissível, salvo se for escrita ameaça. Essa é a ideia. É muito pouco provável existir ameaça. Juridicamente até se permite. Alguns doutrinadores divergem permitindo a possibilidade de tentativa, mas se entende muito pouco provável, porque uma vez proferida a ameaça, a pessoa já se sentiu ameaçada. Ou ela se sente constrangida e consumou o delito, ela se sente atemorizada e consumou o delito, portanto, ou ela não se sente atemorizada e a conduta seja atípica. Alguns falam, e aí o próprio Luiz Reis Prado faz essa ressalva ali, na possibilidade da tentativa por escrito. Então, sei lá, alguma missiva, um e-mail que mandaria para a pessoa e alguém intercepta esse e-mail e lê esse e-mail, foi endereçado à pessoa errada e fala, nossa, ele estava tentando ameaçar. Alguns entendem que cabe. Eu, devido escusas a entendimento diverso aí, entendo que para mim não cabe tentativa em hipótese nenhuma neste delito, ok? Lembrando que não precisa acontecer o mal anunciado. O que nós estamos falando é da ameaça apenas, não é o mal anunciado, tá? E ele é um crime subsidiário, da mesma forma do 146. Ressaltando, 146, 147 e 48 são crimes subsidiários, tá? O 147 está dentro de muitos crimes. Ele está dentro de um roubo, muitas vezes de um homicídio, de uma lesão corporal também, de uma extorsão mediante sequestro. Nossa, tem inúmeros crimes que eles estão dentro, tá? Então, finalmente, aqui ele vai falar no seu parágrafo único, somente se procede mediante representação. Então, ele vai dizer que a lei, que a ação penal, que a ação penal é pública condicionada. Ela é condicionada à representação do ofendido. Então, a representação do ofendido que vai se dar no prazo de 6 meses, lembrem disso. Então, dentro de 6 meses, o ofendido, aquele que se sentiu atemorizado, ele representa, ele exerce o seu direito de querer ver processado aquele sujeito, de seu direito de representação, e o Ministério Público, então, toma o polo ativo da ação penal e oferece a denúncia contra aquele algoz, ok? No 146, eu acabei não falando, aquela regra de ouro de que a legislação só fala a exceção, então, vejam, não fala nada,
Logo, o 146 é ação penal pública incondicionada, tá? E no 147, condicionada à representação. Finalmente, nós temos o 148. 148 basta uma explicação um pouco mais leve, porque é um crime de só menos importância, que tem os seus detalhes já apontados nos dois crimes que nós já falamos. Então, nós já falamos que é um crime, assim como o 147, 148, 146 e 47, então ele é um crime contra a liberdade individual, o direito de ir e vir daquela pessoa, é a mesma coisa, eu acho bem claro, né, num sequestro, a liberdade dela está restringida, acho que esse é bastante emblemático, esta explicação, com o próprio nome iuris do tipo. Nós temos como sujeito ativo também crime comum, qualquer pessoa, e sujeito passivo também da mesma forma. Aquela ressalva que eu fiz lá no início da aula, com, de repente, um cadeirante ou qualquer outra pessoa que tenha alguma certa limitação na sua mobilidade, também serve aqui para o crime de cárcere privado ou sequestro. Também não muda nada, a pessoa também pode ter a sua liberdade restringida. Perfeito? A conduta dele também é dolosa, estritamente dolosa, aquela intenção consciente de querer privar a liberdade, sabendo que esta conduta é ilegítima, que esta conduta é ilegal, né? Então, da mesma forma dos outros dois delitos, ok? E subsidiário também, aquele caráter de subsidiariedade. Aí vamos lá, ao tipo objetivo. Então, ele vai falar em privar, a privação da liberdade. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Primeiro vamos vir aqui, ó, sequestro e cárcere privado. Existe diferença, doutor? Como é que é? Por que sequestro ou cárcere privado? Ah, sequestro é aquele tão grave que aparece na televisão de vez em quando, que aconteceu em alguns casos famosíssimos no Brasil. Não é isso. Sequestro é quando se dá a restrição da liberdade num ambiente aberto. Isso que a doutrina explica. Sequestro é quando se dá num ambiente aberto. E cárcere privado seria num recinto fechado. Tá? Então, a espécie seria cárcere privado, o gênero seria sequestro, talvez dá para vocês pensarem desta forma. Tá? Então, se eu tenho uma pessoa, embora livre, entre aspas, não amarrada, que pode andar, fazer o que quiser, mas dentro de uma casa, restrita dentro de uma fazenda, numa ilha, numa localidade, que ela não pode sair dali, nós estamos falando de sequestro. Imagina a pessoa lá presa dentro de uma chácara e que com diversas pessoas armadas ameaçando, não permitindo que ela saia daquele local. Então aquilo é um sequestro, porque é um ambiente aberto. A pessoa, dentro daquela chácara, ela pode ir e vir, fazer o que ela bem entender dentro daquela chácara. Só ela não pode deixar aquela chácara porque tem ameaça armada daquelas pessoas. Então isso seria um sequestro. O cárcere privado, por sua vez, seria num ambiente mais fechado, recinto. Então talvez dentro de um quarto, dentro de um cativeiro, porta-malas de um veículo, amarrada em algum local. Isso seria mais característico do cárcere privado. Mas para fins de caracterização do tipo penal, tanto faz uma conduta ou outra, tá? Ambas vão caracterizar o artigo 148, ok? A ideia do 148, privar a liberdade. Então, eu vou restringir a liberdade daquela pessoa. É muito comum, tá? Muito comum. A gente vê ex-marido, ex-namorado, ex-namorada que brigaram, que discutiram, um não quer mais o outro, tal, e aí de repente ele vai, infelizmente peço vênia para usar esse exemplo, mas bastante comum o homem, em vários casos que nós já vimos aparecendo ao longo do tempo, o homem de repente trancando a mulher em casa, trancafiando num quarto e dizendo que ela não vai sair dali enquanto ela não ficar com ele, não amá-lo, e aí vem polícia, aí faz todo aquele cenário de filme. Então aquilo ali é um cárcere privado, é uma conduta bastante comum, né? A intenção do cárcere tanto faz. A ideia é o elemento subjetivo do tipo aqui, o dolo, é de querer encarcerar, de querer prender a pessoa. Né? Vale uma ressalva de um exemplo aqui, pode ser até uma pessoa já encarcerada em determinadas condições. Vamos lá num preso. Uma pessoa dentro de um presídio, ela está presa dentro de um presídio, de um ergástulo público lá, né? E dentro da cela dele,
de repente alguém, um líder de uma facção criminosa, ou um chefe daquele ambiente, sei lá, não permite que ele saia de dentro da cela. No momento que tem banho de sol, no momento que ele pode circular dentro da cadeia, sei lá, depende do lugar, cada lugar tem uma forma de agir, o líder da facção não permite que ele saia de dentro da cela dele. Então isso pode caracterizar também o crime de cárcere privado, e aí seria o cárcere privado por ser um recinto fechado, né? Também serve isso daí, ok? Então, essa é a ideia da privação da liberdade. Pode ser, inclusive, aí eu vou dar um exemplo, acho que bastante diferente. A doutrina até às vezes fala, penso que o próprio Luiz Regis Prado fala, não tenho certeza se é ele que traz esse exemplo, mas é um exemplo interessante. Pode ser uma moça muito recatada, com diversas restrições a andar, talvez, a circular por aí, e que ela estivesse tomando banho num rio, veja só um exemplo, estivesse tomando banho no rio com pouca roupa ou sem roupa, e talvez com roupas íntimas apenas, e alguém vai lá e retira todas as roupas que estão lá fora, na margem do rio, e deixa ela sem roupa. Então aquilo pode caracterizar um sequestro, uma vez que ela não pode deixar aquele local pelos conceitos que ela tem, aquelas restrições que ela tem. Imagina como ela vai sair com roupas íntimas ou sem roupa até procurar abrigo, procurar ajuda. Isso pode caracterizar também sequestro, tá? Um exemplo bem diferente, só para ilustrar para vocês. Então nós temos lá, no parágrafo 1º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, né? Vai ter, então, claramente aqui uma qualificadora. Por que qualificadora? Porque aumenta a pena mínima e a pena máxima. Então, de 2 a 5 anos, né? Uma qualificadora. Quando? Se a vítima for ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Basta uma dessas hipóteses aqui para qualificar a conduta do sequestro. Descendente, cônjuge, o companheiro, é bastante comum nessas figuras aqui, né? Ou maior de 60 anos aqui também serve. Se o crime, inciso segundo, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou de hospital, então vamos lá, eu vou privar a liberdade daquela pessoa e vou internar aquela pessoa. Veja bem, não é aquela internação saudável, aquela internação por pessoas que estão com algum tipo de distúrbio, alguma patologia, alguma enfermidade que é necessária aquela internação da pessoa. Às vezes um pouco contra a vontade daquela pessoa, mas há internação. Aí isso não seria crime. Crime seria aquele movimento de eu efetivamente internar a pessoa contra a vontade, escondendo a pessoa lá abandonada dentro daquela circunstância, presa daquela circunstância, né? 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, então há um time aqui um pouco maior, então mais alongado, que mais de 15 dias, então vejam bem, mais de 15 dias. Quando completar 15 dias, aí eu já tenho essa incidência da qualificadora aqui. Inciso 4º, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, por maior reprovabilidade de conduta, basicamente por isso, né, por ser menor, a idade mais tenra. E o inciso 5º, se o crime é praticado por fins libidinosos, ele tem alguma intenção libidinosa, satisfação de lascívia, eu tenho a lei da privação da liberdade ali daquela pessoa, o crime de cárcere privado. Agora, nada impede de eu cumular com esses fins libidinosos algum tipo de crime sexual, contra a liberdade sexual. Então eu teria duas condutas criminosas. A conduta da liberdade, o direito de viver, e eu teria a conduta do crime sexual lá, de um estupro, talvez, né? É possível acumular esses dois delitos aí, sem problemas nenhum, tá? E no parágrafo 2º, ele vai dizer se resulta à vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção ali, da restrição da liberdade, um grave sofrimento físico ou moral. Aí, se acontecer isso, no parágrafo 2º, eu tenho uma pena de 2 a 8 anos. Reparem que é uma pena extremamente rigorosa. Por quê? Porque além da privação da liberdade, veja o duplo desvalor ao bem jurídico, como diz o Zaffaroni, né? O duplo desvalor ao bem jurídico. Então, uma maior reprovação de conduta. Além da restrição da liberdade, eu causo à vítima maus tratos, então um grave, um exagero de sofrimento da vítima, seja esse sofrimento moral, psicológico, psíquico, ou um sofrimento físico, propriamente dito.
Imagina uma pessoa amarrada a algumas condições, isso certamente vai levar a um sofrimento físico. Imagina uma pessoa trancada dentro de um quarto escuro, isso vai um sofrimento, um abalo moral. Tem uma obra, eu estava estudando a obra do Napoleão Hill ali, o Mais Esperto que um Diabo, fica a dica, vale bastante a pena ler. Então, o que tem por trás desta obra, a ideia do diabo, né? Do diabo o diabo vem do aramaico, lá é o inimigo, né? Então, o que ele diz lá? Ele diz assim, o que aconteceu com Napoleão Hill? Napoleão Hill, pelas ameaças e imputações que ele fez ao Al Capone, à família do Al Capone, à época, lá em Chicago, ele acabou sendo imputado a ele aquela ideia de vou matá-lo. Então, Al Capone claramente apontou ali para o Napoleão Hill, na época lá, de que ia matá-lo. Então, puxa, vou morrer, o que eu faço? Ele fugiu, foi para o oeste da Virgínia, salvo engano, e ficou dentro de um sótão sem luz, absolutamente sem luz, por 8 meses. Então, dentro desses 8 meses que ele ficou naquela condição, há um trauma psicológico ali, e acabou, ele afirma que teria visto o diabo e entrevistado o diabo, e aí fica naquela dúvida da leitura. Então, isso seria um trauma psicológico absurdo, que teria classicamente aqui feito num sofrimento moral. Vão me dizer que isso não é um sofrimento moral, você ficar, no título, no exemplo que eu usei, 8 meses dentro de um local trancado, sem luz, né? Ainda que com alimentação, mas sem luz, tudo trancado, há um sofrimento moral. Então isso entraria dentro do crime de sequestro e cárcere privado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado só com sequestro e cárcere privado, aqui só para encerrar esse tema. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que pode caracterizar em determinadas condutas a tortura, né? Tortura, que é o exagerado sofrimento da vítima, né? Seja ele psicológico ou físico, que aí entraria bem ao encontro aqui, ou de encontro com esta conduta, né? Pode vir de encontro e pode vir ao encontro desta conduta, desse exemplo, desses maus tratos aqui, caracterizados em decorrência de um sequestro e do cárcere privado. Tudo bem? Então, nós vimos na aula de hoje o 146, falamos do constrangimento, da obrigação de fazer com que a pessoa faça ou deixe de fazer algo. Nós vimos o 147, a ideia da ameaça de causar temor à vítima, levar temor à vítima, restringindo o seu direito de ir e vir. E, finalmente, no 148, o clássico exemplo de restrição de liberdade, com a pessoa presa em algum local, sem que pudesse deixar aquele local e fazer o que bem entende. Perfeito? Então, ficamos por aqui. Não esqueçam de dar um curtir, dar um joinha ali, curte a nossa aula e compartilhe o nosso vídeo. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.